Hoje você vai aprender sobre a Batalha de Ajubarrota. Entenderá isso no contexto do fim da Idade Média, formação dos Estados Nacionais e também da Guerra de 100 Anos. No século XII, a Europa assistia ao fim da Idade Média, período marcado pelo feudalismo e a descentralização do poder, e o surgimento das primeiras monarquias nacionais. O comércio e as cidades renasciam em contraposição ao campo, que estava em crise. Neste contexto houve as Cruzadas. As Cruzadas foi uma luta entre cristãos contra muçulmanos que dominaram a Península Ibérica. Porém, lutas internas entre os muçulmanos ibéricos enfraqueceram o califado, que passou a sofrer ataques dos reinos cristãos ao seu redor. Neste contexto, a Igreja Católica passou por algumas importantes divisões em sua história. Dentre elas, destaca-se o Cisma do Ocidente, que ocorreu entre 1377 e 1417. Desse cisma resultou a existência de 3 papas. A Igreja Católica não tinha mais o papel cultural e social hegemônico que possuía desde o início da Idade Média. Enfraquecida, ia perdendo força no jogo político. Enquanto isso, os monarcas europeus fortaleciam seu poder. Ocorria, então, a formação dos Estados-nação, monarquias nacionais. 2 forças poderosas e antagônicas, uma em declínio e outra em ascensão, logo entrariam em choque. Exemplo disso foi o célebre episódio entre o Bonifácio VIII, o Papa que desejava ser também imperador, e o rei da França Philippe IV, o Belo, que se recusava a obedecer ao Papa. O rei francês não admitia qualquer poder fora de seu controle e, com isso, entrou em conflito com Bonifácio VIII, que alegava o direito sobre todos os homens, mesmo os soberanos. As tensões entre ambos cresceram com ameaças mútuas. Na noite de 7 para 8 de setembro de 1303, Bonifácio morreu um pouco depois. No seu lugar ficou Bento XI, próximo de Philippe, mas acabou morrendo. Então Clemente V se torna Papa e ajuda Philippe contra os Templários. Os Templários foram perseguidos e mortos, e alguns fugiram para Portugal, aliado inglês, e fizeram a Ordem de Cristo, e isso vai gerar consequências no que levou à Batalha de Ajubarrota. Neste período havia a Guerra dos 100 Anos. A origem da Guerra dos 100 Anos está na disputa pelo trono francês, que ficou vago logo após a morte de Carlos IV. Em 1328, os ingleses queriam se aproveitar desse vácuo de poder na França para assumir o seu território e usufruir dos benefícios econômicos, principalmente em Flandres, uma região próspera comercialmente. O rei inglês Eduardo III, que era neto do monarca francês Felipe o Belo, usou seu grau de parentesco como justificativa para anexar aos reinos da Inglaterra ou da França. Era uma forma de os ingleses dominarem a França. Foi nesta guerra que surgiu Joana. Joana agiu a favor dos franceses e foi queimada na fogueira. Surgiu também a Grande Fome de 1315, onde uma grande parte da Europa morreu de fome. Agora vamos entender um pouco melhor a aliança inglesa com os portugueses e com a formação de Portugal. Como disse anteriormente, os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica. Afonso VI liderou a expulsão deles e se aliou com Henrique de Borgonha, que casou com a filha de Afonso. Igualmente, em 1093, doou ao genro as terras que compreendiam o antigo condado portucalense, do Rio Minho à cidade de Coimbra. Este território não era independente e sim vassalo de Leão. Com a morte de Henrique, o herdeiro Afonso Henrique tinha apenas 3 anos. O governo é ocupado pela viúva, Dona Teresa, que tenta ser reconhecida como herdeira do reino de Castela e reinar Portugal. Em 1128, Afonso enfrenta a mãe e seus aliados na Batalha de São Mamede e sai vitorioso. Depois expulsa os muçulmanos e inicia a dinastia Borgonha. Em 1383, Fernando faleceu. Como não havia herdeiro direto, uma crise de sucessão iniciou-se em Portugal. A lei portuguesa determinava que a viúva do rei, de Leonor Teles, seria regente do reino até que o herdeiro de sua filha completasse 14 anos. No entanto, de Leonor decidiu oferecer o trono português à princesa Beatriz, casada com o rei de Castela.
Essa decisão trouxe profunda insatisfação para grande parte da sociedade portuguesa, incluindo a burguesia emergente do país, uma vez que colocava em risco a independência de Portugal. Com isso surge João, filho de Pedro, antecessor de Fernando, e se revolta contra Leonor e o reino de Castela, que tem apoio francês. No lado de Castela havia também um João que atacou Portugal e cercou Lisboa. Em 1385 os espanhóis voltam e João confia a Nuno Álvares a estratégia militar, e ele escolhe a região de Aljubarrota e monta sua estratégia. Os portugueses fazem a emboscada e vencem os espanhóis com o apoio dos arqueiros ingleses. O rei espanhol foge, e aí surge a história mitológica da padeira de Aljubarrota, que matou espanhóis. A vitória consolida João como rei, constrói o Mosteiro da Vitória e Nuno constrói a Ermida de São Jorge. Em virtude da ajuda inglesa, em 1386 Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Windsor, o acordo mais antigo ainda em vigor. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal.